E agora nós vamos falar qual é o processo para a obtenção da dupla cidadania alemã. A nossa referência é a Hannover. Dr. Fábio, já que estamos comemorando quase 200 anos desde a chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Brasil, o que o senhor pode dizer da contribuição que esse povo trouxe para o progresso dessa nação chamada Brasil? Perfeito. Os imigrantes alemães, eles têm um papel muito importante na formação não só cultural quanto econômica do Brasil. Num primeiro momento, as levas de imigração eram de agricultores, e principalmente no sul do Brasil isso é notado até hoje. E num segundo momento já tiveram mais profissionais liberais, industriais, que fundaram diversas empresas, que nós conhecemos, que tem alguns nomes realmente de nível nacional. O que pode ser destacado como principal característica desses primeiros imigrantes? Perfeito. Os primeiros imigrantes podem ser caracterizados realmente por um trabalho árduo na agricultura. Eles foram convidados na época pelo Império Brasileiro, então eles vieram aqui com contratos de trabalho, onde tinham a possibilidade de adquirir uma terra para plantar e não só engrandecer a economia brasileira, mas também povoar o sul do Brasil, que como havia as fronteiras com a Argentina e Uruguai não tão bem delimitadas como hoje, era de interesse também do Império Brasileiro que essas pessoas fixassem os limites territoriais do Brasil. Doutor, os descendentes desses imigrantes que ainda vivem no Brasil, eles mantêm alguma ligação com a Alemanha? Isso varia muito de família para família. Existem famílias que até hoje mantêm muitos laços com a Alemanha, seja através do idioma, através das tradições, da culinária, e tem algumas famílias que já estão mais abrasileiradas, vamos dizer assim. Então isso varia bastante, mas com certeza sim, muitas famílias ainda estão bem ligadas à Alemanha. Em que estado do Brasil nós podemos encontrar uma colônia alemã maior? Veja, em números absolutos, o Rio Grande do Sul é o estado que mais recebeu imigrantes alemães. Depois o Santa Catarina, o Paraná, então os 3 estados do Sul, mas há também importantes colônias alemãs em São Paulo, no Espírito Santo e até, acredite se quiser, na Bahia. Os descendentes de alemães que residem no Brasil podem ter acesso à dupla cidadania alemã? Nem todos, mas muitos deles podem. Então a lei de cidadania alemã ela já passou por diversas alterações. Então a primeira lei de cidadania alemã é datada de 1870, tendo entrado em vigor no ano seguinte, em 1871, e ela vigorou até 1913, sendo que em 1914 então entrou essa nova lei de cidadania, que é um pouco mais abrangente, um pouco mais fácil para a obtenção da cidadania, e a lei atual é de 1999, tendo entrado em vigor no ano seguinte, no ano 2000. Então, para saber se uma pessoa, um descendente de alemão, um descendente de alemães nascido no Brasil tem direito à cidadania, é necessário fazer essa análise histórica, desde o imigrante alemão que chegou no Brasil, seja ele tendo chego no Brasil em 1890 ou em 1920, por exemplo, analisar a lei da época e verificar se a cidadania foi passada de geração para geração. Aquele que tem direito, o que ele ganha com isso? Hoje, a pessoa recebendo a cidadania alemã, ela passa a ser não só um cidadão alemão, mas também um cidadão da União Europeia. A União Europeia hoje é formada por 26 países, Então, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Holanda, são 26 países. Então, o brasileiro que consiga a dupla cidadania, ele vai continuar sendo brasileiro por ter nascido no Brasil, vai receber a cidadania alemã por ser descendente de alemão e vai ter, então, essa cidadania europeia que se diz hoje. Com o passaporte alemão, essa pessoa vai poder morar e trabalhar em qualquer um dos 26 países da Europa. Então, não necessariamente na Alemanha, a pessoa pode ir morar em Portugal, na Espanha, na Itália, em qualquer um desses países. Então, acho que o principal benefício é esse. Existem outros benefícios, como ir para os Estados Unidos sem visto, hoje o brasileiro precisa de visto, o cidadão alemão não precisa, e até para empreender, caso a pessoa queira empreender na Europa ou nos Estados Unidos, as condições para cidadãos alemães são mais facilitadas. Dr. Fábio, como é todo esse processo para a obtenção dessa cidadania alemã?
É um processo trabalhoso, é um processo onde é necessário muito cuidado, uma pesquisa histórica muito grande, pois, como eu disse, se vamos imaginar que o bisavô da pessoa que hoje quer a cidadania alemã tenha vindo da Alemanha em 1910, por exemplo, nós vamos ter que ter a certidão de nascimento dela alemã, e a maioria das pessoas não tem mais esses documentos, então é necessário providenciar essa segunda via. A certidão de casamento, então se essa pessoa veio casada da Alemanha, tem que conseguir também essa certidão, e assim dos demais descendentes, né? Então do filho, do neto, até chegar no bisneto, que é a pessoa que está requerendo a cidadania. Demora muito tempo para regularizar essa situação? O processo de cidadania até que não demora tanto, né? Em torno de 1 ano. Tá? Então, às vezes, nós temos um tempo maior para localizar essa documentação, que tem que ser preparada, tem que ser traduzida para o alemão por tradutor público juramentado, e aí, a partir do momento que tiver com todo o processo pronto, aí a tramitação que é feita na Alemanha demora em torno de 1 a 2 anos. Dr. Fábio, qual é a legislação que rege a elegibilidade à cidadania alemã e quem realmente tem direito? Perfeito. Como eu tinha dito antes, a primeira lei de cidadania é de 1870, ela foi mudada em 1913 e a atual é de 1999. Então, para cada momento histórico, nós vamos verificar se a pessoa cumpriu os requisitos para que a cidadania alemã fosse passada de pai para filho. Então, dando um exemplo, por exemplo, de uma pessoa hoje que teria direito à cidadania alemã. Vamos imaginar, então, hoje um brasileiro, nascido aqui no Brasil em 1995, por exemplo, bisneto de alemão, né? Então, vamos imaginar que esse alemão nasceu na Alemanha em 1890, veio para o Brasil em 1910, se casou no civil aqui no Brasil, teve um filho, homem, que também se casou no civil, teve um filho que se casou no civil e teve o requerente à cidadania. Essa pessoa, em tese, tem direito à cidadania, tá? Porque um dos requisitos é que os filhos fossem legítimos, né? Ou seja, terem nascido dentro de um casamento, que a linhagem fosse paterna, né? A gente tem que verificar também o ano da imigração, né? Então, quando o imigrante veio antes de 1904, também fica um pouco mais complicado, existem outras regras, e temos que partir também do pressuposto que esse imigrante alemão não se naturalizou brasileiro. Se ele se naturalizou brasileiro, nesse momento ele perdeu a cidadania alemã, ele deixou de ser alemão, então ele não poderia mais passar a cidadania para frente. Doutor, como obter assessoria a respeito do que estamos falando e qual é o profissional habilitado a prestar esse serviço? Perfeito. O processo de cidadania alemã não necessariamente depende ou prescinde de um profissional, mas é extremamente recomendável, porque, como eu falei, você tem que lidar com documentos internacionais alemães, entrar em contato com cartórios, às vezes com igrejas, com instituições religiosas, não só na Alemanha, mas às vezes em outros países. Então, muitos imigrantes alemães descendentes que estão no Brasil, vieram de regiões que hoje não pertencem mais à Alemanha, como, por exemplo, Polônia, Rússia, Ucrânia, até a Lituânia, eram territórios que pertenceram à Alemanha e hoje não pertencem mais. Então, é necessário um contato, às vezes, com os órgãos desses países, né? Então, é extremamente recomendado que se obtenha um atendimento profissional, até para verificar essa elegibilidade, verificar se a pessoa tem realmente direito antes de sair fazendo, às vezes, um dispêndio financeiro maior, né, com documentos, com traduções ou até com outras despesas e realmente não ter direito à cidadania alemã. A pessoa que tem intenção em buscar essa pesquisa, fazer essa pesquisa e não busca uma boa assessoria, deve ter muitos riscos. O senhor poderia denominá-los? Sim, na verdade o principal é o risco financeiro, né? É você gastar com certidões, com traduções, às vezes até com profissionais que não tenham o devido cuidado com essas informações e protocolar um processo que não vai ser deferido, né? Sendo que essa análise pode ser feita previamente. É possível já numa análise, numa consulta prévia, informar para o cliente quais as chances de sucesso do processo dele. Então seria muito importante se o senhor apresentasse-nos a Hannover Cidadania Alemã e falasse um pouco da experiência dessa assessoria, dessa empresa que presta assessoria. Perfeito. A Hannover Cidadania Alemã é uma empresa especializada em processos de cidadania alemã.
Nós trabalhamos com a cidadania alemã já há alguns anos, tá? E temos tido um nível de sucesso nos processos altíssimo, né, para não dizer 100%, justamente porque nós fazemos essa análise de viabilidade, né? Então nós atendemos o cliente de forma personalizada, nós vamos verificar todo o histórico familiar dessa pessoa para ver se ela de fato tem direito à cidadania alemã e cuidamos de toda o passo a passo, desde o primeiro atendimento até que a pessoa receba a cidadania alemã, né, ao final desse um ano e meio, até em alguns casos 2 anos de processo. Doutor Fábio, quais são os profissionais que compõem a equipe da Hannover e podem prestar assessoria qualificada? Perfeito. A equipe da Hannover é formada por mim, Fábio Verland, né, eu sou advogado, formado em 2001 na Faculdade de Direito de Curitiba, tenho pós-graduação, especialização em Direito Internacional Público, sou membro também da Associação de Juristas Brasil-Alemanha, com sede em Frankfurt, na Alemanha, né? E também trabalha a Beatriz, que é bacharela em Relações Internacionais, né? Também formada pela Curitiba, também tem um amplo conhecimento sobre a legislação alemã de cidadania. Doutor Fábio, ao final de tudo, quais são os documentos que a pessoa recebe? Perfeito. Ao final do processo de cidadania alemã, que tramita inteiramente na Alemanha, a pessoa recebe um certificado de cidadania alemã, que seria este papel amarelo. Tá? Então este papel ele é relativamente simples, mas ele tem o brasão da República Federal da Alemanha e então tem o nome da pessoa, a data de nascimento local e afirma categoricamente que a pessoa é cidadã alemã. Porque como ela não nasceu na Alemanha, né, ela não tem um documento alemão. Então esse é o documento que a pessoa recebe. E após daí o recebimento desse certificado de cidadania, a pessoa pode solicitar o passaporte alemão, que daí fica pronto em 30 dias. Podemos passar ao nosso público quais são todos os serviços que a Hannover oferece? Claro. Nós não fazemos somente o processo de cidadania. Muitas pessoas nos procuram para obter somente um documento alemão. Eu preciso da certidão de nascimento do meu bisavô na Alemanha. Nós fazemos esse serviço. Nós fazemos requerimentos de passaporte para quem já tem a cidadania, às vezes a pessoa já tem a cidadania alemã. Nós também fazemos traduções, né? Então a pessoa vem com documentos e precisa que elas sejam traduzidas, nós fazemos traduções para o alemão. Então é uma ampla gama de serviços que nós podemos fazer. Qual seria a área de abrangência da Hannover? Vocês atendem apenas ao Paraná, ao sul do país ou o Brasil todo? Nós atendemos o Brasil inteiro. Né? Hoje, com o advento da informática, da internet, é possível então atender clientes em todo o Brasil. Nós temos clientes realmente em todo o Brasil, inclusive com um foco muito grande em São Paulo. Então não é problema, obviamente que o cliente que está aqui em Curitiba pode vir nos conhecer pessoalmente, vir aqui no escritório, mas hoje com a internet nós fazemos o atendimento por e-mail, por Skype, todos os meios tecnológicos existentes. Já que o senhor está convidando o pessoal, qual é a localização da Hannover? Perfeito. A Hannover fica aqui no Alto da Glória, né, no bairro de Curitiba, na rua Doutor Zamenhof, 378. E qual é a melhor forma de contato? A melhor forma de contato é pelo site. Acessando o site nós temos um formulário de contato, onde a pessoa vai preencher os seus dados. Nós vamos responder esse e-mail com um formulário, onde já é uma pré-análise, onde a pessoa vai informar os dados da família, e daí, com base nessas informações, nós já podemos saber o caminho a ser tomado. Doutor Fábio, queremos agradecer a sua participação, a sua colaboração com as mais preciosas informações, e o senhor tem agora o tempo necessário para as suas considerações finais. Perfeito, eu agradeço aqui a oportunidade, o tempo que foi disponibilizado e realmente nos colocar à disposição, porque eu acho que nós prestamos um serviço que pode ser muito útil, né? Nós temos aqui no sul do Brasil uma grande colônia, um grande número de pessoas descendentes de alemães, que às vezes tem esse direito à cidadania, pode obter e não sabe nem por onde começar. Então o nosso trabalho é realmente nesse sentido de prestar esse serviço da melhor forma possível.